Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas. Nós cumprimentamos todos nessa bela noite com a paz do Senhor. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Estamos aqui para glorificar a Deus e exaltar o seu nome em mais um culto da família. E você é nosso convidado a estar aí conosco e permanecer para glorificarmos e engrandecermos esse nome que é todo-poderoso nos céus, na terra e até debaixo da terra. O nome do Senhor é temido. Então, permaneçamos aí, vamos adorar o Senhor neste dia glorioso que o próprio Deus criou para que nele nós estivéssemos. Vamos iniciar agora com oração, agradecendo a Deus pelo seu dia, pelo meu dia, pelo nosso dia, por esta oportunidade tão abençoada que Deus está nos concedendo. Vamos orar agradecendo ao Senhor e vamos pedir a direção, a orientação do Espírito de Deus. Bendito Pai, poderoso e glorioso Espírito Santo, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu favor inigualável, pela tua graça e a tua misericórdia, Senhor, que é imensurável, ou são imensuráveis. Meu Deus, em nome de Jesus, vem ser conosco, ó Pai. Manifesta o teu favor continuamente, ó Deus, sobre as famílias, sobre os lares, ó Pai, que agora estão conosco, ó Deus. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos pelo ar que respiramos. Te agradecemos, ó Pai, pelas benesses divinas, por tudo, ó Pai. Vem ser conosco mais uma vez. Orienta, Senhor Deus, a nossa mente. Guarda o nosso coração na tua pessoa bendita. Senhor, vem falar aos nossos corações. Em o nome de Jesus, ó Deus, ser conosco, nós pedimos, nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que acabou de sintonizar sua TV no canal 7.1 TV Cairóis, Deus te abençoe. Ou você mesmo que nos acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, acesse também o nosso Instagram, TV Cairóis MBA, e certamente você será plenamente abençoado com inúmeras palavras edificantes, palavras edificadoras para a tua vida, para a tua família. Queremos louvar a Deus pela vida da Igreja Assembleia de Deus Missão em Marabá, que Deus levantou para ser instrumento de bênção para tantas e tantas pessoas. Deus continue te abençoando e permaneça aí conosco. Vamos adorar o Senhor, pois o culto da família tem sido instrumento de bênçãos para muitas vidas. Pessoas têm nos abordado e dito que têm sido abençoadas, curadas. Então, permaneça aí conosco. Certamente Deus tem uma palavra ao teu coração. E na noite deste dia nós abordaremos mais um texto aqui da palavra de Deus, sobre o qual estaremos refletindo, estaremos examinando, e mais uma porção da parte de Deus para o meu e para o teu coração. Se você tem um exemplar da Bíblia, abra sua Bíblia neste dia maravilhoso, nesta noite gloriosa. Romanos capítulo de número 5, carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17 até o versículo de número 19. Por favor, abra sua Bíblia então, Romanos capítulo de número 5, versículo 17 a 19, que nos diz assim o texto: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos
justo. Repito essa parte. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Graças a Deus. Nós queremos lhe trazer uma rápida palavra da parte de Deus sobre um aspecto importantíssimo da salvação, chamado justificação. Todos nós sabemos que desde o princípio o homem pecou, desde o princípio o homem deslizou, desde o princípio o homem vacilou. A partir daí, a palavra de Deus, que nos fala a verdade, nos diz que pelo pecado de um homem todos foram feitos pecadores. Pelo pecado de Adão todos caíram, todos foram destituídos da presença de Deus, destituídos da glória de Deus. Isso está escrito lá em Romanos capítulo de número 3, que nos diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Há então, portanto, uma necessidade de salvação, de restauração, de revitalização. E todos nós sabemos que o homem, nós na condição de falhos como somos, na condição de caídos como estávamos, nós precisamos de salvação. E salvação é uma necessidade do homem. Nós sabemos que em virtude disso, também em virtude de Romanos 11:32, que a palavra de Deus nos diz: porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Está escrito também em Gálatas capítulo 3, versículo de número 22, mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes, fosse dada aos que creem. Então todos os homens pecaram, caíram da glória de Deus, caíram e foram destituídos da glória de Deus, portanto precisam de salvação. Salvação vem de salvar, e salvar significa livrar. No contexto espiritual, o Senhor livra o homem do inferno, o Senhor livra o homem da condenação eterna, o Senhor livra o homem da perdição ferrenha e eterna, que está separada, que está designada, selecionada para aqueles que permanecerem nos seus delitos e pecados, nos seus caminhos errados, aqueles que permanecerem nos seus caminhos tortuosos, espiritualmente falando, eles estão designados à condenação eterna. A Bíblia nos diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então nós sabemos que há uma condenação, nós sabemos que há uma eternidade sem Cristo, separada e organizada para aqueles que permanecerem nos seus pecados. Todavia aos que creem, todavia aqueles que se arrependem, todavia aqueles que querem mudar de conduta, para este tem uma salvação eterna. E é um prazer do Senhor manifestar salvação. Salvação também, do ponto de vista doutrinário, é resultado do sacrifício vicário de Jesus. Salvação é resultado da morte substitutiva do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus morreu no meu e morreu no seu lugar. Na verdade era para eu e você estar sendo condenado definitivamente, mas o Senhor se propôs a morrer no meu e no seu lugar. Por isso que Isaías capítulo 53, versículo de número 5, a palavra de Deus nos diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele foi moído pelas nossas iniquidades, ele foi morto pelas nossas transgressões. Então isso é um ato substitutivo, isso é um sacrifício vicário. O Senhor fez por mim, o Senhor fez por você.
Então a salvação, na condição de um processo, porque a salvação não é um ato, a salvação é um processo que acontece no tempo passado, acontece e se consolida no tempo presente e também consumirá-se ou será aperfeiçoado no tempo futuro. A salvação é algo glorioso vindo da parte de Deus. O próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, a palavra do Senhor nos diz que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quando o Senhor Jesus chegou na casa de Zaqueu, e muita gente o criticava, muita gente o estava reprovando por se fazer hóspede de um homem pecador, de um homem publicano, que era na sua época considerado como um ladrão. O Senhor diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Ele veio, ele se manifestou, ele se mobilizou, ele entrou numa dinâmica a fim de que eu e você fôssemos salvos, a fim de que eu e você alcançássemos a salvação plena em Cristo Jesus. Por isso que em Mateus capítulo 18, versículo de número 11 também, a palavra de Deus nos diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar. Veio buscar o que se havia perdido, veio salvar o que estava num caminho de condenação eterna. Ei, eu e você, nós devemos abraçar. Como escaparemos nós? Nos diz o escritor aos Hebreus: como pois escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? O Senhor Jesus, ele se mobilizou, ele teve a iniciativa, ele foi designado pelo Pai a vir aqui nos salvar. E como escaparemos nós se nós não atentarmos para uma tão grande salvação? É necessário que eu e você reconheçamos nosso estado pecaminoso. É necessário que eu e você reconheçamos nossas limitações humanas. É necessário que eu e você reconheçamos nossas inclinações pecaminosas e cheguemos-nos aos pés do Senhor em tempo oportuno, a fim de que nós alcancemos a graça e a misericórdia do Senhor, para fazermos jus a esse plano de salvação que foi traçado para a minha e para a tua vida. Aleluia! Há uma salvação ao teu encontro. Ei, há uma graça da parte de Deus ao teu caminho. Não desperdice essa oportunidade. Não lance fora esse momento oportuno de ser salvo na pessoa bendita de Jesus. Então a salvação é algo absolutamente glorioso que o próprio Deus designou para as nossas vidas. É um projeto para a raça humana diante da sua queda. Alguém pode dizer, mas como é que pode alguém aceitar Jesus, alguém mudar de vida e de repente os outros vêm e diz: esse aí comedor de feijão, esse aí cometia todo tipo de torpeza, esse aí cometia todo tipo de práticas erradas, esse aí cometia todo tipo de mal, e agora está dizendo que é justo, e agora está dizendo que é salvo? Sim, o Senhor veio, foi para isso. O Senhor veio para os perdidos, o Senhor veio para os enfermos, porque Ele mesmo nos fala em Lucas capítulo 5, versículo 31 da sua palavra, nos diz: e Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médicos os que estão sãos, mas sim os doentes, mas sim os enfermos. O Senhor não veio para os sãos, o Senhor não veio para aqueles que já estão sadios, saudáveis plenamente. O Senhor veio, foi sarar as feridas e curar as enfermidades daqueles que estão debilitados espiritualmente. Ei, o Senhor não veio para os justos, o Senhor veio para os pecadores, para torná-los justos na sua presença. Isso também está escrito em Lucas capítulo 5, versículo de número 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. O Senhor estava dizendo que o projeto da salvação não foi traçado para ser executado perante os justos ou para os justos.
o projeto de salvação, que tem como a minha graça o seu ápice, foi para os pecadores, veio para que os pecadores se arrependam e mergulhem nesse projeto de salvação e faça uso desta graça imensurável que provém da parte do Senhor nosso Deus. Ei, amigo, amiga, há uma saída para você, há um jeito para você, há uma mudança para você, há um novo horizonte para você. Basta que você se arrependa e se debruce diante deste projeto de salvação que o Senhor tem para mim e tem para a tua alma. Há um escape para a tua alma, há uma saída para a tua família, há uma saída para você que está me assistindo agora. Oh, aleluia! A salvação, como um processo, ela tem pelo menos 3 aspectos principais, primordiais. Nós estaremos evidenciando um aqui nesta noite. Os 3 são a justificação, a regeneração e a santificação. Porém, nesta noite nós estaremos evidenciando mais propriamente a justificação. Justificação vem do ato de justificar. E justificar significa tornar justo, provar inocência, apresentar provas de que a pessoa não tem nenhuma culpa. E você diz assim, mas como é que pode nós sendo réus, nós sermos justificados? Sim, nós não temos condições mínimas no contexto da vida espiritual de nos justificar perante Deus. Nós não temos o mínimo de mérito para nos justificar ou justificar a si próprio perante Deus. Por isso que nesta situação veio um advogado chamado Jesus de Nazaré, porque todas as vezes quando se fala de justificação, está se falando de um termo judicial que lembra um tribunal, onde Deus é o supremo juiz e nós somos réu, e o advogado que intervém nas nossas causas e advoga por nós é Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que o apóstolo João, escrevendo na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz: filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis, todavia se pecardes, aleluia, oh aleluia, todavia se pecardes, tendes um advogado junto ao Pai, perante o Pai, Jesus Cristo. Tem uma vírgula aí e finaliza o texto dizendo: o justo, porque Jesus Cristo, ele é perfeitamente justo. Só quem pode nos justificar perante Deus é quem tem esse atributo, é quem tem essa capacidade, é quem tem esse adjetivo. Ele é perfeitamente justo. Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer me justificar, ele quer lhe justificar. Justificar também significa de alguma maneira apagar o teu passado, tudo aquilo que havia contra você, tudo aquilo que eram razões suficientes, tudo aquilo que eram provas diante do tribunal suficiente para lhe condenar, para lhe determinar uma sentença de condenação, foi rasgado, foi aniquilado. Por isso que Colossenses capítulo 2, versículo de número 14, a palavra de Deus nos diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós, em outra versão na atualizada está dizendo, havendo cancelado a dívida, aleluia, oh glória a Deus. Eu e você tínhamos uma dívida, eu e você tínhamos um histórico de condenação, que diante do supremo juiz, eram provas suficientes para nos condenar definitivamente. Mas o Senhor Jesus veio, morreu em nosso lugar, para rasgar essa cédula de dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. Tirou de entre nós, cravando-a na cruz, oh aleluia,
O sacrifício de Jesus agora neutralizou todo o poder de acusação. O sacrifício de Jesus, na medida que lhe deu o poder de rasgar a cédula da dívida, aniquilou todo o poder de acusação que Satanás, o adversário da nossa vida, tinha contra a nossa vida. Por isso agora, diante dessa justificação que o Senhor opera perante o Supremo Juiz em favor da sua vida, o acusador que está também envolvido nesse tribunal, ele entra no estado de falência, ele entra no estado de recuo. É por isso que Romanos 8:33, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos também nos diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O Senhor está dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os torna justos. Oh, aleluia! Meu amigo, minha amiga, meu irmão, na medida que você se arrepender, na medida que você se envergonhar do seu passado, na medida que você chegar aos pés do Senhor, confessando a Ele como teu Salvador, como teu único Senhor, o Senhor vai apagar o teu passado, o Senhor vai rasgar a cédula de dívida que havia contra você, e agora Ele vai te tornar justo, e nenhum poder de acusação do adversário vai prevalecer contra você, porque o que vai prevalecer diante da tua vida agora é o poder justificador do justo advogado chamado Jesus. Oh, aleluia! Jó já disse no capítulo 9, versículo de número 2: porque como se justificaria o homem diante de Deus, ou para com Deus? Ninguém é capaz de se auto-justificar. O nosso Deus se manifestou para que nós tivéssemos esse poder de ser justificado na sua presença. Abrace esta oportunidade, abrace esse momento, ei, abrace esse projeto de salvação para a tua vida. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 1, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes, oh, aleluia, deu-lhes o poder de ser chamado, ou de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, foi marcada a raça. Aleluia, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você que está me assistindo agora, você que está aí na sua sala, onde quer que você esteja, se você quiser aceitar Jesus hoje, se você quiser mudar de vida hoje, a partir de hoje, se você quiser reagir positivamente a esse chamado de salvação, se você quiser reagir positivamente a esse plano de salvação, eu estarei orando no final desta palavra para você. Eu estarei orando com você e estarei orando por você. Ei, o Senhor tem um projeto extraordinário de mudança para a tua vida. É necessário que você abrace esta causa. Ele veio para que eram os seus, ele veio para os judeus, mas eles rejeitaram, eles negligenciaram, eles deixaram de lado esse plano de salvação. Aceite você nesta noite, que você será bem-aventurado. A justificação então é algo glorioso da parte de Deus, onde o próprio Senhor rasga então a sua dívida espiritual e lhe torna justo na presença do Supremo Juiz. Como é que nós podemos ser justificados na presença de Deus? Apesar do Senhor, é Ele que nos justifica, mas a palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo de número 5, versículo 1: sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus, nós temos proximidade, nós temos agora um vínculo de relação, nós temos agora uma comunhão, nós temos agora uma koinonia,
Oh, aleluia, porque na verdade, através da justificação, aquilo que te separava de Deus, Isaías 59, que são os teus pecados, os meus pecados, as nossas iniquidades, é que nos separa do Senhor. Através da justificação agora, nós somos aproximados do Senhor, a fim de que esta relação, esta comunhão, a fim de que este contato venha a ser restaurado, e assim nós temos paz com Deus, sendo pois justificados pela fé. A fé é algo glorioso da parte de Deus. Ei, coloque a tua fé em ação agora. Creia no Senhor Jesus. A fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? Ouvir esta palavra que você está ouvindo. Certamente o Senhor está despertando agora no teu coração uma fé extraordinária, a fim de que você venha a ser justificado na sua presença. Creia no Senhor Jesus. Lá em Atos capítulo 16, o Senhor Jesus usou o apóstolo Paulo para se direcionar ao carcereiro que queria tirar a sua própria vida. Logo depois o apóstolo Paulo disse: não te faças isso, porque todos nós estamos aqui. Tendo em vista que ele era o responsável pela cadeia, ele era o responsável pelo cárcere, no qual o apóstolo Paulo e toda uma gama de carcereiros estavam ali, ou de prisioneiros estavam ali. Ei, logo de imediato, aquele carcereiro desejou ter aquilo que o apóstolo Paulo tinha, desejou ser aquilo que o apóstolo Paulo era, e ele perguntou como faria para ser daquele jeito, para ter aquilo, para ser salvo. O apóstolo Paulo disse: crê, aleluia, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então creia no Senhor Jesus, manifesta esta fé gloriosa, e esta fé, ela manifestará a justificação na tua vida, porque pela fé sois justificados. A palavra de Deus não diz tanto que é pela fé, porque não são pelas obras que as pessoas são justificadas, ou não é pelas obras que nós somos justificados. Nós somos justificados pela fé. Está em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Ah, irmão, eu gosto da parte final do versículo 16 de Gálatas capítulo 2, que nos diz assim: porquanto pelas obras da lei nenhuma carne, ele está dizendo ninguém, absolutamente ninguém, independentemente do seu poder eclesiástico, independentemente do seu poder ou da classe social da qual você pertence ou faz parte, independentemente do seu poder aquisitivo, independentemente do seu grau intelectual, independentemente de qualquer coisa, você não será justificado pelas obras da lei, mas será justificado pelo justo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Essa justificação, ela quer entrar em ação nesta noite na tua vida. Essa justificação vinda da parte de Deus quer encontrar um lugar na tua casa aí, porque por um homem todos foram condenados, todos se tornaram pecadores, mas por um homem, a Bíblia não diz que veio a justificação de todos, mas a justificação de muitos, ou muitos serão feitos justos. Quem são esses muitos? Porque não são todos, é porque nem todos reagem positivamente a esse chamado para justificação perante o Supremo Juiz. Portanto eu lhe peço, portanto eu lhe imploro, portanto eu lhe rogo nesta noite: reaja positivamente a esse chamado de salvação.
a esse chamado ao arrependimento. Arrependa-se dos seus delitos, arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se dos seus erros, arrependa-se das suas torpezas, arrependa-se dos males que você cometeu, e o Senhor Jesus apagará o teu passado e projetará um futuro brilhante, um futuro promissor para a tua vida. E você vai dizer, como o apóstolo Paulo falou em Filipenses: apesar de ter consentido na morte de Estevão, o primeiro mártir aqui da igreja primitiva, apesar de ter sido um dos principais organizadores ou projetores da morte de Estevão, servo de Deus, a Bíblia diz, ele, através das suas palavras, dizendo: quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, de todas as mazelas, dos erros, daquilo que não me traz esperança, daquilo que me traz angústia, daquilo que me traz decepções, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo em busca do alvo, do prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. Você vai falar como o apóstolo Paulo também nesta noite. Você vai deixar o seu passado para trás, porque o passado deve ficar de fato para trás, e você deve olhar para frente. A partir de hoje, arrependa-te, arrependa-te, e o Senhor manifestará uma justificação gloriosa na tua vida. Depois de nós sabermos que o Senhor ressuscitou, como nos fala ainda em Romanos capítulo 4, o último versículo, que é o 25, nos diz que o Senhor ressuscitou para nossa justificação. Oh, aleluia! Oh, aleluia! O Senhor passou 3 dias no ventre da terra, como está em Mateus capítulo de número 12. Ele passou 3 dias no ventre da terra, mas depois ele ressuscitou para que eu e você fôssemos, sabe o que? Justificados, tornados justos. Isso intriga Satanás, isso dá um nó na mente dos demônios, porque eles não entendem, eles não querem entender, e eles não aceitam. Mas eles não têm poder sobre este ato miraculoso que o próprio Deus opera na minha e na tua vida, que é o ato da justificação. Como pode alguém cometer todo tipo de torpeza e depois o próprio Senhor o tornar justo? Isso é absolutamente possível perante o nosso Deus, porque Ele tem poder e autoridade para realizar isso. E depois de tornar-lhe justo, a Bíblia diz em Romanos 8, 1 e 2, a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo nos fala, aleluia: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Oh, glória a Deus! Deixa eu lhe falar, irmão, ou irmã, ou você amigo, amiga que está me assistindo agora, você precisa ser justificado na presença do Senhor, e o tempo é esse, a hora é essa, o momento é agora. Você vai ser justificado na presença de Deus. Aleluia. O Senhor quer rasgar a cédula de dívida que há contra você, cravando-a na cruz, te dando o direito de justificação. Então somente reaja positivamente a esse plano, a esse projeto, e depois você vai dizer: portanto agora nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque o Senhor rasgou a minha dívida, o Senhor rasgou o meu passado que me condenava, o Senhor rasgou as provas do crime, e agora te tornou justo na sua presença. Oh, não tem um mais justo, um menos justo. Aquele que foi justificado perante o Senhor, todos eles se tornarão justos.
da mesma maneira, no mesmo nível, no mesmo grau. O Senhor quer manifestar essa justificação na tua vida. Eu quero orar pela tua vida agora. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, talvez, muito provavelmente, nos próximos momentos, nos próximos cultos, nós estaremos aqui ministrando sobre os outros aspectos da salvação. Este plano, este processo tão glorioso que o Senhor designou para a raça humana. Então somente reaja positivamente para que você faça parte desses muitos que serão feitos justo, como está no versículo 19 de Romanos, capítulo de número 5. Eu quero orar por você agora. Se você quer reagir positivamente a esse chamado à justificação, se você quer reagir positivamente a esse projeto de salvação para a tua vida, aceitando Jesus como Salvador da tua vida, como Senhor da tua conduta, coloque a mão no teu coração. Isso será um sinal de que o nosso Deus estará agora manifestando uma justificação. Ou o diabo vai ficar intrigado, o diabo vai ficar em pânico, o diabo vai ficar apavorado, porque agora mesmo o Senhor vai neutralizar todo o teu passado que te condenava, e vai abafar e vai neutralizar o dedo de acusação do adversário que tem contra a sua vida. Eu quero orar por você em nome de Jesus agora, e o Senhor estará reescrevendo ou escrevendo o teu nome no livro da vida. Aleluia, oh aleluia. Coloque a mão no seu coração agora. Eu estarei orando por você. Se você quer reagir positivamente a esse plano, a este projeto de salvação, coloque a mão no seu coração agora. Eu vou orar por você. Bendito Deus, poderoso Pai, glorioso Filho, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu tens realizado em nossas vidas, pela tua palavra, Senhor, pela essência do teu poder. Pai, a salvação, Senhor, que é o tema central da tua palavra, e era sobre esta salvação que nós estávamos ministrando aqui, ó Pai, nesta noite gloriosa. Ó Pai, eu te apresento esta vida que está do outro lado da tela agora. Eu te apresento este coração, ó Pai, que está agora, ó Pai, te aceitando, ó Deus. Este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, ó Pai Santo, que se vê como ninguém, que se vê como uma pessoa, Senhor, ó Pai, sem jeito, ó Pai, sem possibilidade de mudança. Em o nome de Jesus, ó Pai, clareia a mente dele, clareia a mente dela agora em nome de Jesus, e que eles enxerguem, ó Pai, que há uma saída, que tu tens o poder de justificar, Senhor, que tu tens o poder de rasgar a cédula da dívida, Senhor. Em o nome de Jesus, cada uma, Senhor, que está te aceitando agora, que está reagindo positivamente ao teu chamado, ó Deus, em o nome de Jesus de Nazaré, em o nome de Jesus, escreve, ó Pai, o nome dele, escreve o nome dela no livro da vida, Senhor, em o nome de Jesus. Apaga todo o seu passado, no âmbito da vida espiritual, Deus, que ele e que ela sinta uma alegria do céu agora, em nome de Jesus, e a manifestação do teu Espírito, ó Pai, como sinal de que tu estás, ó Pai, perdoando-lhes todos os pecados e reconstruindo, ó Pai, esta vida, e também preparando, Senhor, um futuro brilhante, um futuro promissor para esta vida. Em o nome de Jesus eu te peço e eu te agradeço. Aleluia, oh aleluia. Reaja positivamente a esse chamado, creia no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Nós já estamos chegando ao término do trabalho nesta noite. Quero agradecer a Deus pela sua vida que está aí agora conosco. Deus te abençoe poderosamente. Você que tem nos assistido, você que tem se manifestado continuamente e não perde um só culto, Deus abençoe. Deus abençoe o jovem lá da congregação Daniel Berg, pastor Josafá, Josiel Gomes. Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus, e Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe nosso pastor presidente de uma maneira toda especial.
Deus abençoe toda a sua família e a família de todos os demais pastores que o auxiliam aqui em Marabá, na Assembleia de Deus Missão. Deus abençoe a todos. Nós estamos servindo ao Senhor ali na congregação Novo Planalto, na Avenida Itacaiunas, esquina com a Senhora da Conceição. Se porventura um dia você quiser nos visitar, será bem-vindo com a sua família. Deus te abençoe e certamente o céu manifestará o seu favor sobre a tua e sobre as nossas vidas. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Senhor nosso Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo da verdade, seja com cada um de seus filhos, e todos que são mais que vitoriosos digam amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu lar e a sua família, em o nome de Jesus.